Fala turma, fala hoje aqui do AFHI11, um fundo com uma base de cotistas pequena até, não chega a 40 mil cotistas, na verdade tinha 40 mil, né, foi perdendo nos últimos 2 meses. Vamos dar uma olhadinha no relatório e na transparência da gestão em relação a uma situação da Virgo, vou explicar para vocês mais abaixo. Talvez muitos de vocês viram, né, a securitizadora Virgo andou fazendo movimentações dentro da carteira lá que ela não deveria ter feito, e o fundo aqui, o AFHI11, ele já percebeu isso e solicitou mudanças de volta, né? Eu já vou explicar melhor, tá? Nós temos aqui um fundo que eu vejo que é pouco falado, é um fundo pequeno ainda, né? Se a gente olha aqui tem 427 milhões. E por que é tão pequeno? Ele surge aqui em 21, já não poderia ter mais dinheiro aqui dentro? Poderia. Só que é um fundo que não vem fazendo emissão por fazer emissão. É um fundo que respeita de fato o cotista, pelo menos até o momento, e eles vêm fazendo um bom trabalho à frente do fundo. Então eu entendo que é um fundo bem interessante para se estudar, que fique claro. Não estou recomendando nada e eu nem tenho fundo em carteira. Né? Para quem já está há mais tempo aqui, já sabe que eu tenho hoje uma carteira 100% de tijolo, desde 2023 para cá eu tenho ela 100% de tijolo. Tá? Não vou explicar agora o porquê, talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre isso. Os cotistas, como eu disse, caiu um pouco, está com 38 mil cotistas, o patrimônio de 427 e não tem taxa de performance. Então vamos dar uma olhada em alguns números aqui, resultado de 0,98 e o resultado distribuído aqui de 1,01. Então tem ainda uma reserva acumulada de 0,41, está usando aqui. A tendência é que, com o passar dos próximos meses, tende a talvez a usar mais reservas, já que o resultado, se quiser manter isso aqui distribuído, tende a diminuir, porque nós temos uma perspectiva de IPCA para os próximos meses menor, e como o fundo tem uma carteira majoritariamente indexada ao índice, ao IPCA, o resultado tende a vir menor, tá? Por isso essas reservas sempre são importantes, e tem quem sempre critica essas reservas, né? Eu não entendo como. E aqui está essa questão do caso Virgo, tá? Para entender, né? Eu não vou me aprofundar no caso, que saiu em várias reportagens, tá? Mas o que acontece aqui? A Virgo, ela criou um fundo de investimento que se chama Allocation FIRF. E para que ela criou esse fundo? Ela criou esse fundo para pegar dinheiro que estavam em outras aplicações, jogou esse dinheiro ali dentro, para quê? Para financiar esse CRI aqui, que é um empreendimento hospitalar. O que aconteceu é o quê? Quando esse CRI de obras ali para empreendimento hospitalar, ele surgiu ali, né, lá atrás, para se lançar esse CRI, a Virgo disse, olha, vamos lançar porque a gente dá um jeito aqui de captar dinheiro. Não conseguiram captar e ainda assim mantiveram o CRI em andamento. Com isso, a Virgo botou a cara a tapa e precisou de uma forma de colocar dinheiro ali dentro para financiar essa obra. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam dinheiro que estavam destinados a outros CRIs, como no caso do AFHI11, o CRI, por exemplo, do Oba Hortifruti. Ele está destinado para esse CRI aqui, Oba Hortifruti, mas esse dinheiro ele só é repassado para o CRI conforme a obra vai precisando. Enquanto não é repassado, esse dinheiro ele tem que ficar dentro de uma renda fixa ou de um título público de curta duração. E o combinado, em documentos e tudo mais, é que a securitizadora deixasse isso dentro de um título de renda fixa do Banco Itaú. E aí a gestão percebeu que houve uma movimentação, tirando esse dinheiro de lá, colocando esse dinheiro para esse fundo aqui, Allocation FIRF. Com isso, o pessoal aqui do AFHI11 foi lá na Virgo e disse, opa, peraí, não é o nosso combinado, queremos o nosso dinheiro de volta lá. E aí o gestor explica aqui que a solicitação foi devidamente atendida no dia seguinte. Então, isso foi feito com vários CRIs, tá? Vários CRIs. Com isso, botou em xeque aqui essa questão de transparência, essa questão de movimentação do dinheiro, né, que fica ali parado nessas contas de renda fixa. E o fundo aqui, inclusive, deixa claro aqui que, diante da situação exposta acima, a equipe da gestão revisou todos os documentos das operações sob custódia da Virgo e está propondo ajustes necessários, além de suspender temporariamente a participação da securitizadora em operações de fase que estão sendo estruturadas. Então, se a gente desce aqui, a gente vê, por exemplo, que a Virgo ela representa a segunda maior securitizadora aqui, com 23%, quase 24% da carteira do fundo. Então talvez isso aqui também acabou afugentando alguns cotistas aqui dentro. Eu não vejo o porquê, apenas com essa notícia, com essa matéria que a gente viu aí, mas pode ter sido isso que aconteceu, porque outros fundos vêm ganhando cotistas, né?
E aí a gente vê que a securitização ela é muito importante, né? A gente sempre fala isso lá no curso, eu sempre ensinei isso. E aí percebe que até tem diversificação, são 8, né? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 securitizadoras. É diversificado, porém, ela é concentrada em duas, né? Se a gente olhar aqui, mais de 50% da carteira está aqui, né? Nessas duas securitizadoras aqui. Então, o AFHI11 ele está indo buscar agora rever, né? Se vai continuar trabalhando com a securitizadora ou não. Parabéns, né, para a gestão que obviamente informou aqui, está informando da situação, foi atrás, está de fato buscando proteger aqui os interesses do cotista, que como eu disse, não faz emissão por fazer, né? Aí nós temos outros números aqui do fundo, que a gente vê aqui que não tem uma concentração por devedor, né? É uma concentração menos de 4%, 3,96, 3,67, certo? Duration, eles trazem, isso aqui é legal, né? Eles trazem por título essa informação aqui, a maioria dos fundos eles trazem apenas a média da carteira, e eles trazem por título aqui, daí a gente consegue ter uma noção da oscilação maior ou menor naquele título, que pode ter, né, durante os meses que vão se passar. Aqui um título com duration de 6,6 anos, é um título que pode ir oscilando mais do que outros, né, que tem uma duração menor, como aqui, por exemplo, 3,2. Pô, tem que me preocupar? Que papo é esse de oscilação? Não. Se teu foco está no longo prazo, tu não está preocupado ali com a oscilação do VP do fundo, tu está interessado aqui nos rendimentos que o fundo vai te pagar, tu entende que ele tem uma carteira de risco moderado para mais alto, quer dizer, a maior parte é um risco bem baixinho, com uma parte aí para um risco mais alto que a gente até vai ver, né, aqui na carteira. Mas eu gosto da carteira do fundo, como eu disse, eu não tenho e também não estou sugerindo aqui a compra desse fundo, só para deixar bem claro, né. A distribuição aqui por devedor, bem interessante também. Aqui o resumo da carteira em relação à alocação, né? O IPCA aqui com 70% e o CDI com 22%. Taxas bem tranquilas aqui, ainda mais no cenário atual, bem ok, bem de boa. A carteira do fundo, a gente vê aqui, ó, High Yield, eles têm aqui 36% da carteira em High Yield. Se a gente olhar esse High Yield deles aqui, apesar de estar aqui classificado, a gente desce, porque não é só olhar a taxa, tá? A gente não pode olhar só a taxa e definir se este título é de mais risco ou de não é. A gente vê aqui que a alocação por segmento, que eu gosto aqui, uma alocação diversificada, varejo essencial aqui como maior, depois vem a incorporação. Nessa incorporação sempre é preciso olhar o que é essa incorporação. É construção de condomínios, apartamentos, é desenvolvimento de loteamentos, o que é, né? Então isso sempre é importante olhar. Aí loteamentos, a gente vê aqui que é um loteamento bem baixinho, né? Exposição, eu digo que essa parte aqui é uma das que tem mais risco aqui. Aqui também como home equity, né? Mas, assim, percebe que a participação dentro do fundo é pequena. E lembrando, tem 4% em vários títulos, né? Não é um único título que representa 4%, então também gera uma diversificação. Se a gente desce mais um pouquinho aqui, a gente vê que eles têm loteamento, como eu falei, e os títulos aqui de high yield, por exemplo, são títulos assim, né? Como esses aqui, ó, que possuem taxa de IPCA 9,5, IPCA mais 10, que apesar de sim ser uma taxa de certa forma salgada, né? Financiamento do condomínio residencial, tá? Da companhia, por exemplo, né? Esse título aqui é mais salgada, mas ao mesmo tempo não é IPCA mais 14, IPCA mais 16, como a gente vê em alguns outros títulos, outros fundos imobiliários que tem dentro da carteira, tá? Então eu entendo que possui uma diversificação interessante e um risco reduzido, né? Aqui dentro da carteira, tá? Então, assim, a gestão aqui está fazendo um bom trabalho aqui dentro, de novo, pelo menos por enquanto, né? E eles vêm fazendo aquilo que a gente espera, né? Acho que eu não mencionei aqui, né? Por instrumento. Não mencionei isso aqui, né? Percebe que não tem fundo imobiliário aqui dentro. É isso. É isso. SRI e caixa. É o que se espera, né? Para quem investe em papel, eu pelo menos quando investi em papel, era o que eu queria. É isso aqui. Se eu quiser imóveis que o fundo tenha, bom, então eu vou investir num hedge fund, né? Se é para ter CRI, imóveis, ações, aí eu invisto num hedge fund. Deixa comigo, gestor. Eu faço isso por conta, com outro fundo imobiliário, com outro gestor. Se eu estou investindo no teu fundo, eu não quero que você coloque fundos imobiliários aqui dentro. Essa pelo menos deveria ser a ideia. Por fim, só para terminar aqui, se você ainda não sabe, eu tenho esse relatório onde eu falo sobre os 25 fundos que eu entendo que dá para se ter em carteira. Tem uma lista aqui com 25 fundos imobiliários, não para você ter os 25 fundos imobiliários em carteira,
mas para você escolher dentro daquilo que você entende que é bom para você, porque eu separei eles aqui dentro para o risco. Então você vai encontrar, conforme você vai descendo o relatório, eles distribuídos dessa forma aqui. Os mais conservadores, seja tijolo, assim como os mais arriscados, papel, tijolo também, né? E tijolo também os mais arriscados, e eu explico por que eu entendo que ele é mais arriscado. O pessoal muitas vezes pensa, é tijolo, é mais tranquilo. Não, não é mesmo, tá? Tem fundos de tijolos que eles correm um risco tão grande quanto os papéis, tá? E eu explico num desses fundos aqui dentro, que é um fundo de tijolo. Ah, por que colocou ele ali dentro? Então, se ele tem risco? Porque, provavelmente, né, alguns investidores são mais arrojados, topam correr mais risco, querem aquele yield mais alto. Então, eu entendo que nesse momento que eu escrevi o relatório, estou entregando, é um bom fundo imobiliário, tá? Esse relatório eu pretendo atualizar ali uma vez por ano. Então, quer dizer o seguinte, se ano que vem o relatório permanece o mesmo, eu entendo que os fundos continuam o mesmo, não precisa comprar ele de novo. É uma vez só que você paga, é R$ 29,90. Se eu entender que eu vou tirar um fundo ali dentro, vou colocar um ou dois diferentes ali dentro, né? Aí, obviamente, eu anuncio aqui e você compra de novo por R$ 29,90. Pagamento único, divide aí R$ 29,90 por 12 meses, né? Não dá nada, né? Você não compra mais nada, né? No mercado ou coisas assim com esse dinheiro. Então, para quem está interessado em montar uma boa carteira de investimento de acordo com o seu perfil, né, você tem aqui uma chance. Pô, será que é bom, não é? Esses aqui são alguns comentários. Deixa eu ver se eu tenho os comentários aqui, que eu acho que eu não tenho, né? Sim, deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou baixar os comentários aqui. Então, esses aqui são alguns comentários que eu recebi recentemente, fiquei bastante feliz, um inclusive aqui no YouTube, né? Gostei do relatório, valeu a pena ter comprado. Sua explicação sobre cada fundo é clara e objetiva. Faltou incluir ali no final de uma tabelinha, que lá no relatório eu tenho uma tabela com todos os 25 fundos, mostrando o rendimento deles versus CDI e versus PCA. E eu acabei esquecendo de incluir esse aí, já foi atualizado, já está atualizada, tá? Então ele faz aqui um comentário bem... Fiquei bastante feliz, né? E percebi também que seus vídeos são muito coerentes nas opiniões. Outro comentário que a gente tem aqui foi feito lá no Instagram, né? Relatório muito bom mesmo, coerente e sem enrolação. E outro comentário é esse aqui, opa, material sobre os 25 fundos é muito bom. Então, se você quer investir nos fundos imobiliários e está na dúvida, né? Acompanha a casa de análise e tudo mais, o tempo inteiro é mudando carteira, eu tenho um relatório aqui que tende a acabar aí com essa tua dúvida, tá? Obviamente que depois que você escolhe os fundos imobiliários, você tem a necessidade de acompanhar. Eu não deveria falar isso, mas obviamente eu vou reforçar aqui, porque quando eu escrevo sobre um fundo imobiliário, eu peguei o histórico, falei sobre esse fundo, falei da atual situação desse fundo, e aí coloquei aqui dentro do relatório. Por isso eu digo, uma vez por ano eu vou atualizar esse relatório aqui. Se eu mudar os nomes, eu vou informar vocês. Se eu não mudar os nomes, continua tudo igual, estarei informando, não tem porquê de sair comprando de novo e tudo mais. R$ 29,90, pagamento único. Acredito bastante aqui, vai ajudar vocês, tá? E aí, por fim, aqui, curte o vídeo para mim, ajuda o canal a crescer. Estou buscando trazer mais conteúdos aqui para o YouTube também, para ajudar vocês a fazer boas escolhas aí nos investimentos.